Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição. E hoje, quarta-feira, 26 de março de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título: O amor é o cumprimento da lei. As Sagradas Escrituras nos diz para todos nós que o amor, ele está no cerne da lei, e o discípulo amado de Jesus, chamado Tiago, no capítulo 2, versículo 8, ele nos diz: se vocês de fato observam a lei do reino, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Não é nenhum excesso, nós enfatizarmos a grande ligação que existe entre amor e a lei. E que, na verdade, de acordo com as Escrituras, amar é simplesmente cumprir a lei de Deus. E a lição de hoje, baseada ali em Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 e 15, e também Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, nos dizem os preceitos mais importantes da lei. E Mateus, no capítulo 23, Jesus ele exortou e explicou a alguns fariseus e escribas que o abordaram para eles deixarem de ser hipócritas quanto aos princípios mais importantes da lei, que eles não observavam, que era amor, justiça e fé, e também misericórdia. Onde estes mesmos judeus davam o dízimo, de tudo que eles produziam, mas eles negavam algo muito maior, que era o amor ao próximo, fazer a justiça e ter misericórdia, e não maltratarem os seus semelhantes como eles faziam, quando eles maltratavam órfãos, viúvas, pessoas doentes que estavam separados, pessoas com lepra, eles separavam para longe. E Jesus menciona que eles, fariseus e escribas, eles eram nada mais nada menos que guias e cegos. E assim toda a lei ela é importante, dentro dos seus preceitos, para mostrar a justiça, a bondade e a misericórdia. E levando em conta as observações desses ensinos que eu acabei de mencionar, se nós desejamos verdadeiramente de cumprir a lei por meio do amor, nós devemos nos preocupar também, não apenas com os pecados e as falhas que nós cometemos, mas também com as boas obras que nós devemos, que nós às vezes deixamos de fazer, de ajudar o próximo, às vezes onde nós moramos, às vezes no bairro, às vezes na igreja, em vários lugares, quando nós deixamos de fazer algo para o próximo, nós não estamos cumprindo a lei. E as Sagradas Escrituras mencionam que o amor nada mais é do que o cumprimento da lei. Porque o amor, ele promove o entendimento para as pessoas, eles passam a observar mais a lei, produz justiça, paz, bondade e harmonia. E assim o amor, ele é a chave para nós resolvermos conflitos em um mundo que está assim numa evolução muito grande, numa batalha espiritual enorme. Nunca foi demasia nós mencionarmos a forte relação que existe entre amor e a lei, onde na verdade, conforme as Escrituras, de que
O amor é cumprir a lei de Deus, que está lá em Romanos 13:8. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas 5:14, que nos diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame seu próximo como a si mesmo. Viu que maravilha a importância, né, do amor, que resume toda a lei. E a lei que Paulo está falando é nada mais, nada menos que a lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos dados somente para Moisés no Monte Sinai, que depois Moisés entregou ao povo, porém o povo que estava lá embaixo no monte escutaram com a própria voz de Deus todos os mandamentos e o que eles deveriam observar. Moisés só levou as tábuas escritas para que as pessoas não esquecessem mais disso, porque estava escrito na frente deles, mas que Deus já havia falado para eles. E quando Deus fala ali no Monte Sinai sobre esses 10 mandamentos, ali o Monte Sinai ele tremia quando Deus falava com aquela voz de trovão, né? Ele fumegava todos ali aquele monte. Porque na realidade o povo de Israel ele não viram assim Deus face a face. Ele ouviram a voz de trovão de Deus que estava conversando com Moisés, assim, em voz bem clara, ali no monte, né? E no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 23 e 24, Jesus exorta os escribas e fariseus por eles serem bastante hipócritas nas suas atuações, né? Onde eles, para mostrar que eles eram sérios, eles devolviam corretamente o dízimo, né, o 10% das suas produções, da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei de Deus, que é o amor, a justiça, a misericórdia e a fé, onde eles maltratavam as pessoas menos favorecidas, que eles falavam que aquelas pessoas pecaram contra Deus e por isso que estavam sofrendo. E eram pessoas doentes às vezes, né? E eles judiavam das viúvas, dos órfãos, faziam muitos juramentos falsos no templo, né? E Jesus os condenou pela hipocrisia deles tentarem guardar a letra da lei. E Jesus disse que eles eram guias de cegos, que está lá em Mateus 23, versículo 24. Os escribas, eles eram assim, pessoas estudadas, pessoas formadas, eram advogados religiosos que estudavam minuciosamente a lei e na realidade eles tentavam assim, dentro da tradição, criar brechas para si mesmo e produzir regras e mais regras para controlar o povo. Os fariseus eram assim, os mestres desses costumes religiosos de esmagar qualquer que desafiasse a sua autoridade, e por isso Jesus os chamou de hipócritas, se fingiam de corretos, com uma falta de amor tremenda para o próximo. Mesmo que as adversidades e injustiça atinjam, né, o lar dos filhos de Deus, as recompensas externas sobrepujam todo e qualquer sofrimento e transitório para aquelas pessoas que são fiéis a Deus e observam seus estatutos e mandamentos. Além do mais, a prosperidade, aqui também, que ela é muito comum para nós nos dias de hoje, pode ser uma ameaça. E nesses momentos, o que importa para todos nós é a nossa fidelidade a Deus, observando os seus mandamentos na totalidade. Porque até o 4º mandamento, né, que é o sábado, ele está totalmente ligado na libertação e na justiça, onde Deus diz, olha o que Deus diz:
guarda-te para que não esqueças do seu Senhor. Ele diz sobre esse quarto mandamento, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12. E assim nós podemos refletir que o quarto mandamento, no caso o dia de sábado, foi fundamentado dentro da libertação do povo de Israel, tirando-os da escravidão lá do Egito, que está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 e versículo 15, onde o sábado é o sinal de Deus, a marca de Deus e o selo de Deus. E assim o dia de sábado não é só um memorial da criação, lembrar o que Deus fez como soberano criador, mas sim também o livramento dos cristãos das injustiças. Um dia especial para lembrar aquelas pessoas que são oprimidas, um dia especial de nós fazermos o bem. E por isso que o segundo discurso de Moisés, que foi ali inaugurado com a repetição ali dos 10 mandamentos, é justamente por causa disso. E perante todo Israel, que está lá em Deuteronômio 5:1, Moisés proferiu a transcrição do caráter divino que o próprio Deus escreveu em 2 tábuas de pedra, sendo 4 mandamentos numa tábua para mostrar o amor de Deus e 6 mandamentos para mostrarmos o amor ao próximo. E ali mostra lá em Deuteronômio que realmente Deus escreveu com seus dedos, né? E um ponto assim, importante, Deus escreveu esses 10 mandamentos com o seu próprio dedo, está lá em Êxodo 31:8, colocando o quarto mandamento como o seu selo, que está lá em Isaías 8:16, Deus colocou como uma marca, que está lá em Ezequiel 20:20, Deus colocou o sábado como um sinal de Deus, que está lá em Ezequiel 20:12. Deus nos chama para nós deixarmos de lado os nossos interesses pessoais nesse dia santo de sábado, que dá lá em Isaías 58, versículos 13 e 14, onde a ênfase desse capítulo de Isaías 58 está no contexto, né, das obras que nós devemos fazer por amor e justiça em favor dos menos favorecidos, pessoas discriminadas, procurando alimentar os famintos, atender as viúvas, né? Ajudar o órfão, os refugiados de outros países que vêm para o nosso país, que nós temos que fazer alguma coisa, e abrigar aqueles sem-tetos, né? Às vezes irmãos nossos da igreja estão sem um lar para morar, nós temos que fazer alguma coisa, que está lá em Isaías 58, 3:10, que cabe para nós nos dias de hoje, e fazer as coisas, todas essas coisas, sem interesse algum, nós fazemos, sabe por quê? Por amor a Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é através dele. E quando nós aceitamos assim a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, com sinceridade, obedecendo seus estatutos e mandamentos, nós passamos a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe manusear bem essas escrituras, porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua mente, porque ele vê a sua sinceridade, a sua fidelidade, ele começa a trabalhar e a sua mente se abre para o entendimento. E não é só isso, quando você aceita Jesus, você ganhará de presente de Deus algo tremendamente mais importante da sua vida: a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para este mundo, aqui, que ele Jesus está se aproximando, ele, Jesus, levará você, seus filhos, a sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais, um lugar de onde não haverá mais morte, mais dores, mais sofrimento, não haverá perseguições. Você estará no céu, você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participará da grande boda do Cordeiro que é Jesus.
e terá uma grande oportunidade, meu amigo, de você assim, estar, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.